lançados no reino hostil. Aí está a semente do reino de Deus. Ela é lançada em território hostil. Jesus nunca falou outra coisa para os seus discípulos. A expectativa era esse território aonde eles seriam lançados, no reino hostil. E que esperassem com essa expectativa. Por que isso? Jesus tinha conhecimento do mundo espiritual. E ele sabe que a humanidade estava cativa. Toda a humanidade, na época que Jesus viveu, estava cativa no reino. O reino do inimigo. E a extensão toda do reino inimigo vai ser hostil. Hostil à boa semente. Hostil à boa semente. E que a boa semente esperasse essa perspectiva de hostilidade. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: vocês serão entregues para os reis. Mas não preocupem o que é a vez de dizer, que o Espírito Santo que está dentro de vocês, ele vai falar pela boca de vocês aquilo que Deus quer que você fale para aquele momento, para aquela época. Que segurança Jesus nos passou, não é? Nós não devemos estar preocupados com o tipo de nossa mensagem. Nas condições onde estivermos, na época onde estivermos, Deus estará ali conosco através do Espírito Santo. E vai colocar em nossa boca a mensagem adequada para aquela circunstância onde fomos colocados. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós. E o Espírito de Deus estando dentro de nós, ele vai mostrar para os que vivem nessa circunstância a vontade de Deus para eles, através da nossa boca. E o Espírito Santo vai falar pela nossa boca. Então não será uma mensagem baseada na força humana, mas será uma mensagem cuja base tem como plataforma a voz do Espírito Santo, a vontade de Deus. Nisto está toda a diferença. Esta é a segurança dos filhos de Deus. A semente é lançada no território do inimigo, porque essa semente vai invadir a terra do inimigo e vai transformar essa terra do inimigo. Por quê? Principalmente porque esse inimigo, o chefe, já foi derrotado. Faz 2000 anos que o chefe desse território, desse reino, que reinou absolutamente durante os anos que antecederam a Jesus Cristo neste mundo, reinou supremamente, quase que supremamente. Ele agora foi vencido por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele pegou para os seus discípulos e disse: vocês vão ser lançados entre lobos, mas não temam. Porque eles não deviam temer, iam ser lançados entre lobos ferozes. Jesus deu uma mensagem maravilhosa. Ele disse: eu dou para vocês autoridade sobre toda a força do inimigo. Já pensaram nisso? Alguém já contou isso para vocês? Que aqueles que seguem a Jesus Cristo, e quem segue a Jesus Cristo são aqueles que guardam as palavras de Jesus Cristo. Pois Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo a meu Pai em meu nome e Ele vos dará.
Isso vai mostrar, e vocês vão dar frutos. Isso vai mostrar o quê? Que vocês são o quê? São verdadeiramente o quê? Meus discípulos. Que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Vejam só. A condição que mostra que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Primeiro, é que nós guardamos as suas palavras. Nós guardamos as boas novas. E para guardarmos as boas novas, tem que ter uma pré-condição. Qual é a pré-condição? Conhecê-las. Temos que conhecer as boas novas. Isto é, temos que conhecer as mensagens de Jesus Cristo. Saber onde elas estão localizadas e nos apropriarmos dela. O que é apropriar delas? É tomar conhecimento e guardá-las. Guardá-las é apropriação. E se elas estiverem em nós, vai acontecer uma bênção. Jesus diz que ele vem habitar, e o Pai também vem habitar conosco. Aí teremos Deus presente no agora de nossa vida, dentro de nós. E isso tudo é feito através de outra base celeste. Qual é essa base celeste que permite a execução deste plano divino? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele vai nos dar as revelações. Ele nos vai dar os conhecimentos das mensagens de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele vai nos dar isto daí. Como? Iluminando a nossa leitura das Escrituras Sagradas. A gente vai lendo a Escritura Sagrada e de repente uma iluminação. Aquela iluminação é a voz do Espírito Santo para nós. É o céu se abrindo, dizendo, essa aqui é a sua missão para esse momento. Essa aqui é a sua tarefa para esse momento. É isso daqui que você deve fazer neste momento. Veja. E assim seremos considerados discípulos de Jesus Cristo. Pois conheceremos e teremos dentre nós as suas mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. As Escrituras dizem isso dos escritores que escreveram as Escrituras Sagradas, homens santos de Deus, motivados, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Eles usaram o mesmo método. O que foi o método para eles? Na época deles, é o mesmo método para nós. Quem vai nos iluminar o caminho da palavra de Deus? Quem é? O Espírito Santo. Ele vai iluminar o caminho para nós. Por isso, seremos tão discípulos quanto aqueles discípulos. Pois o mesmo Espírito, Espírito de fé, que unia a eles, nos une todos. Estamos debaixo, batizados no mesmo Espírito. Por isso que diz, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos batizados, imersos no Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo. E ele vai trazer à tona para a nossa mente todos os ensinamentos, todas as colocações de Jesus Cristo. Então, não temeremos estar no território do inimigo. Pois Jesus disse, vocês, meus discípulos, vocês têm autoridade sobre todo o poder do inimigo. Por isso que não teremos medo de andar no território do adversário, porque temos autoridade sobre ele. É por isso que quando Jesus mandou os discípulos irem de 2 em 2 fazer a missão, curar enfermos, expulsar demônios,
Eles voltaram felizes. Senhor, no teu nome os demônios nos submetem, no teu nome as doenças nos submetem. Estavam felizes. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, como um foco luminoso. Ele caiu do céu. Ali já estava a perda de autoridade do inimigo de Jesus Cristo. Ali já era o indício que foi culminado quando ele matou Jesus Cristo na cruz. Quando ele levou os homens, influenciados por eles, a matarem Jesus na cruz. Ali ele também sentenciou o seu final. E quando Jesus, depois de 3 dias, foi ressuscitado pelo poder de ressurreição, que é o Espírito Santo, ele pegou Satanás e o humilhou diante de todas as suas hostes. E ali tomou a chave da morte e do inferno. Satanás não tem mais a chave do seu reino, nem a chave da morte. E depois disso, de humilhar, derrotar esse adversário, Jesus falou para os seus discípulos, entregando-lhe a eles essa autoridade: vocês têm autoridade sobre toda a obra do inimigo, sobre todo o poder do inimigo. Por isso que podemos agora ocupar esses territórios hostis e vamos transformar este mundo. E Jesus disse, no Apocalipse está escrito, também nos profetas, você vai ver, nos profetas, né? Nos profetas você vai ver que a terra vai se encher do quê? Do conhecimento de Deus, assim como o mar está cheio das águas. Por que Deus conta com essa vitória? Porque o inimigo já está derrotado. E além do inimigo derrotado, nós fomos apoderados. Jesus nos deu autoridade sobre toda a força do inimigo. Podemos vencê-lo. É por isso que os demônios caem por terra quando nós o mandamos sair em nome de Jesus Cristo, na autoridade desse nome. É por isso que eu creio em milagres. Porque Jesus deu essa autoridade para os seus discípulos. Vamos lembrar mesmo, retocar, quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que fazem o quê? Guardam as suas palavras, guardam as suas mensagens. E Jesus disse, e quando você guardar minha palavra, você praticar minha palavra, você viver minha palavra em sua vida, eu e meu Pai viremos e faremos morada. E tudo que você pedir, lhe será feito. Lhe será feito. E vocês darão fruto. E nisso vocês conhecerão que são os meus discípulos. Você vê, essa condição de discípulo é colocada numa posição que nos atinge a nós e atingirá os do futuro, em outras gerações. Pois a condição é que guardemos a palavra dele. E assim estaremos nele. É uma ligação com Deus. É uma ligação com Deus. E nessa ligação com Deus teremos o Espírito Santo, que vai nos orientar em toda a verdade. Então teremos Deus conosco, Deus dentro de nós, Jesus Cristo vivo hoje, através da revelação do Espírito Santo, revelando a sua palavra. É bom saber que Jesus Cristo está vivo hoje, dentro de nós, através do quê? De termos a palavra dele dentro de nós. Se você tem a minha palavra, e você aguardar em seu coração, eu e meu Pai viremos fazer morada. Não é bom saber que Jesus está vivo dentro de nós hoje? Esse é o poder que ele nos dá para nós vencermos os adversários
entrar no território dele e proclamar o Evangelho de Deus e encher a terra do conhecimento de sua glória. É uma boa nova, não é?